Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei comentar o segundo simulado Geogênio para os alunos que estão se preparando para o concurso do Colégio Naval 2022. Espero que vocês gostem dos comentários. Havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá, moçada, a nossa primeira questão. A estrutura geológica do relevo brasileiro nos revela que o Brasil possui uma base estrutural de origem cristalina, que data da era pré-cambriana. Tal formação geológica deu origem às plataformas, também denominadas de Complexo Cristalino Brasileiro. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a opção correta. Primeira afirmativa. Os terrenos cristalinos são constituídos por rochas magmáticas e metamórficas, correto, tais como o granito e o gneiss, estando presente em mais de 50% do território brasileiro, errado. De acordo com os levantamentos feitos, cerca de 36% do território brasileiro é constituído por terrenos cristalinos. Tendo como exemplos os tabuleiros litorâneos do Nordeste, errado. Esses tabuleiros litorâneos são compostos por rochas sedimentares, e as chapadas do Araripe e Apodi, também formadas por rochas sedimentares, na mesma região. Sendo assim, a primeira afirmativa está errada. Afirmativa de número 2. A metalogênese, processo responsável pela formação dos minerais metálicos, esteve presente de forma mais intensa na era algonquiana ou proterozoica, correto, sendo responsável pela formação da província mineral do quadrilátero ferrífero ou central em Minas Gerais, corretíssimo. Quando se fala em metalogênese, a primeira coisa que temos que nos lembrar é que boa parte das províncias minerais existentes no mundo foram formadas na era proterozoica, também chamada de algonquiana, e o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais é um dos exemplos de províncias minerais brasileiras formadas na era proterozoica. 3. O ciclo brasiliano deu origem aos cinturões orogênicos antigos, encontrados em alguns pontos do território. Até aqui tudo bem. Brasileiro. Ele teve início na era arqueozoica, errado. O ciclo brasiliano teve início no final da era proterozoica, estendendo-se até o início da era proterozoica, errado, estendendo-se até a era paleozoica, sendo responsável pela formação das serras do mar e da Mantiqueira. Então, algumas formações serranas existentes no Brasil datam do ciclo brasiliano, que corresponde aos dobramentos antigos que se formaram no Brasil na era proterozoica e parte da era paleozoica. Então, afirmativa errada. 4. Os terrenos cristalinos deram origem a dois grandes escudos, brasileiro e das Guianas, correto. O escudo brasileiro é dividido em vários escudos de menores dimensões e núcleos, também correto. Terrenos constituídos por rochas de grande rigidez, tais como o granito e o gneiss, correto. O granito e o gneiss, por serem rochas do tipo cristalina, são rochas rígidas, rochas que, quando submetidas a violentas pressões, sofrem
fraturamento? Então, afirmativa absolutamente correta. Sendo assim, nós temos a letra B. Afirmativas 2 e 4 corretas. Vamos para a questão de número 2. Observe a imagem abaixo. Essa imagem retrata as pirâmides etárias do Brasil de 1940, 1980, 2018 e a projeção feita pelo IBGE para 2060. A imagem acima retrata as transformações que a pirâmide etária brasileira registrou a partir da década de 1940 e a previsão de como será o seu formato na década de 2060. Tomando por base o comportamento do crescimento vegetativo ou natural e a expectativa de vida da população brasileira, é correto afirmar que, letra A, o Brasil se encontra na última etapa da transição demográfica. A última etapa da transição demográfica é a transição final, concluída. Não. O Brasil se encontra na terceira fase da transição demográfica, ou seja, transição evoluída, afirmativa errada. Fruto da queda acentuada do crescimento vegetativo ou natural, somada à elevação substancial da taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade está em alta no Brasil, mas a sua elevação ainda não foi substancial. Outro erro da afirmativa. B. A pirâmide etária brasileira é típica de um país que se encontra na segunda etapa da transição demográfica. Errado. A transição demográfica da segunda etapa é a transição em curso. O Brasil se encontra no momento na terceira etapa da transição demográfica, registrando ainda um elevado crescimento vegetativo ou natural. Errado. A taxa de crescimento vegetativo ou natural da população brasileira, estimada inclusive para o censo de 2022, é de 0,77%, ou seja, abaixo de 1%, não pode ser considerado uma taxa elevada. Decorrente da manutenção de elevadas taxas de natalidade, as taxas de natalidade no Brasil hoje já não são mais elevadas. Um outro erro da afirmativa. Letra C. As transformações em curso da pirâmide etária brasileira indicam que o Brasil está caminhando para a última etapa da transição demográfica, correto, devendo registrar na segunda metade do século XXI taxa de crescimento vegetativo negativo. Correto. Então, a previsão feita pelo IBGE é que na segunda metade do século XXI, o Brasil registre uma taxa de crescimento negativo. Então, a afirmativa correta, letra C. Vamos ver o erro da D. A pirâmide etária de 2018 é típica de um país que já completou a sua transição demográfica. Errado. O Brasil está na terceira fase da transição demográfica. Então, é aqui na pirâmide de 2060 que o Brasil terá completado a sua transição demográfica. Então, essa afirmativa está errada. Pois é nítido perceber que o estreitamento da base da pirâmide foi decorrente da desaceleração do crescimento vegetativo ou natural, fortemente atrelado ao planejamento familiar. Fortemente atrelado, não. É muito condicionado à difusão das técnicas contraceptivas, até mesmo porque boa parte das famílias brasileiras não tem até hoje concepção do que vem a ser o chamado planejamento familiar. Letra E. A pirâmide etária projetada pelo IBGE para 2060 indica que o Brasil estará fazendo parte do seleto grupo de países desenvolvidos. Não necessariamente. Não é o fato da pirâmide etária do Brasil em 2060 apresentar um formato similar ao formato das pirâmides etárias dos países desenvolvidos que nós estaremos vivendo numa nação desenvolvida. Não há esse tipo de relação. O Brasil deverá permanecer no grupo de países emergentes em 2060. Que
completaram a sua transição demográfica de forma equilibrada, sem que ocorra nenhum tipo de problema para o governo. Um outro erro, uma vez que a pirâmide etária vai apresentar no seu topo um percentual de idosos muito alto, isso significa para o governo maiores gastos com aposentadorias, pensões, saúde, enfim. Então o governo terá problemas para poder atender às demandas da população da terceira idade, ou seja, a população idosa. Então, como eu disse, resposta letra C. Vamos para a terceira questão. O Brasil enfrentou recentemente mais uma crise energética decorrente do baixo nível dos reservatórios das principais usinas hidrelétricas do país, localizadas sobretudo na região Centro-Sul. As crises hídricas têm um forte impacto na geração de energia elétrica, com consequências socioeconômicas que afetam vários segmentos. A respeito do fato exposto, assinale a opção correta. Letra A. Apesar do setor hidrelétrico ser responsável pela geração da maior parte da energia elétrica consumida no país, correto, o problema foi plenamente solucionado com o acionamento das usinas termoelétricas que possuem menor custo de geração de energia. É errado. Primeiro, que o problema não foi totalmente solucionado. Segundo, que as usinas termoelétricas possuem um custo de geração bem superior ao custo de geração de energia de uma usina hidrelétrica, de um parque solar, de um parque eólico e por aí vai. B. A região Centro-Sul concentra boa parte das mais importantes usinas hidrelétricas do país, correto? Tais como Itaipu, correto? Belo Monte, errado. Belo Monte se encontra no rio Xingu, afluente do rio Amazonas. Porto Primavera, correto? Rio Paraná. Furnas, correto? Rio Grande. Responsáveis pelo pleno suprimento de energia elétrica aos estados da região, razão pela qual a crise hídrica gerou um grande impacto. O pleno suprimento também não, até mesmo porque, além das usinas termoelétricas, nós temos 2 centrais nucleares gerando energia, além de parques eólicos e parques solares. Então, o setor hidrelétrico não é responsável pelo pleno suprimento. Letra D. A crise energética de 2021... Letra C. As crises energéticas estão se tornando recorrentes em nosso país, sendo fruto exclusivo das sazonalidades climáticas. Errado. Essas crises energéticas, elas não são fruto exclusivo das sazonalidades climáticas. Nós temos também o aumento da demanda por energia, sem muitas vezes ocorrer o quê? O aumento da oferta de geração de energia em nosso país. Então, a partir do momento em que a oferta de geração de energia não aumenta e a demanda cresce, e somado a uma crise hídrica, isso vai gerar crises de abastecimento de energia, responsáveis pela irregularidade das chuvas, sobretudo nos meses de inverno, período mais chuvoso na região. Errado. O período mais chuvoso é o período do verão. Outro erro da afirmativa. D. A crise energética de 2021 não assumiu as proporções da crise do apagão ocorrida em 2001-2002. Correto. Uma vez que a política de diversificação da matriz elétrica brasileira reduziu a participação do setor hidrelétrico na geração de energia elétrica. Correto. A partir da crise do apagão de 2001-2002, o governo brasileiro promoveu grandes investimentos na diversificação da matriz elétrica brasileira, o que permitiu a redução da participação do setor hidrelétrico na geração de eletricidade. Dessa forma, essa crise energética que ocorreu em 2021, ela não atingiu as mesmas proporções que a crise do apagão de 2001-2002, até mesmo porque o governo não determinou nem mesmo o racionamento de energia, o que foi feito em 2001-2002. Então, a afirmativa
absolutamente correta. Letra E. A alta do preço do barril do petróleo em 2021 encareceu o custo da geração de energia elétrica no Brasil, pois o setor termoelétrico, responsável por mais de 40%, errado. O setor termoelétrico responde por menos de 40%, bem menos de 40% na geração de energia. Em momentos normais, o setor termoelétrico não chega a representar nem 20% de toda a energia elétrica gerada hoje no Brasil. De toda a eletricidade gerada no país, foi obrigado a repassar o aumento dos custos para as tarifas. Esse aumento dos custos para as tarifas, ou seja, o repasse dos custos para as tarifas ocorreu, claro que ocorreu, porque o governo determinou o acionamento das usinas termoelétricas que estavam desligadas. Muitas usinas termoelétricas do Brasil, elas ficam como aparato de reserva, sendo acionadas sempre quando se faz necessário. E como o custo de geração é mais alto, quando isso acontece, o governo autoriza, através da ANAEL, a elevação das tarifas de energia, de forma a compensar a elevação dos custos de geração. Então, a resposta correta aqui, letra D. Vamos à questão de número 4. O Brasil conta com inúmeras bacias hidrográficas, sendo o país que possui a maior disponibilidade de água doce de origem fluvial do mundo, correto? A abundância dos recursos hídricos é de uma suma importância para o país, não só para atender às necessidades do consumo humano, mas também para inúmeras atividades econômicas essenciais para o desenvolvimento do Brasil. Tomando por base as bacias hidrográficas primárias existentes no país, é correto afirmar que bacias hidrográficas primárias são as bacias mais importantes do Brasil. Letra A. A bacia do Rio Amazonas possui cerca de 17% de toda a água doce de origem fluvial do mundo, correto? Além da navegabilidade dos seus rios, vital para a integração regional, correto? Na bacia do Rio Amazonas existem mais de 20 mil quilômetros de cursos navegáveis. É preciso destacar o seu grande potencial hidrelétrico, que transformará a Amazônia na futura fronteira energética do Brasil. Afirmativa absolutamente correta. Letra B. A bacia do Rio Paraná é de enorme importância para o desenvolvimento do país, pois possui o maior potencial hidrelétrico instalado do país. Ok, até aqui tudo bem. Além da grande navegabilidade dos seus rios, sobretudo nos trechos de extensas planícies. Errado. A bacia do Rio Paraná, em território brasileiro, é constituída por rios praticamente totalmente de planaltos e não de planícies, razão pela qual essa bacia dispõe de um elevado potencial hidrelétrico. Letra D. Letra C. A bacia do Rio São Francisco, a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira, errado. A maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira é a bacia do Tocantins-Araguaia. O Rio São Francisco é o maior rio genuinamente brasileiro, ou seja, totalmente brasileiro, e não a sua bacia. Então, afirmativa errada. É de grande importância para a região Nordeste, pois o mesmo é o único grande rio perene a cortar o sertão nordestino, isso está correto, fornecendo água para irrigação e abastecimento de cidades, também está correto. Letra D. A bacia do Tocantins-Araguaia possui o terceiro maior potencial hidrelétrico do país, correto, onde é possível destacar as usinas hidrelétricas de Tucuruí, correto, Jirau e Santo Antônio, errado. As usinas de Jirau e Santo Antônio se encontram no Rio Madeira, território de Rondônia, ou seja, estado de Rondônia. Além do seu grande potencial hidrelétrico, é preciso destacar a existência de mais de 1.500 quilômetros de cursos navegáveis. Esse final está correto. A bacia do Tocantins-Araguaia possui uma das mais importantes hidrovias do Brasil.
Letra E. A bacia do Rio Paraguai, parte componente da bacia Platina, correto, possui um longo trecho localizado em região de Planalto. Errado. A bacia do Paraguai é uma bacia tipicamente de planície. Ela possui um trecho, de fato, localizado em região planáltica, mas não é um longo trecho localizado em região planáltica, o que lhe garante a existência de um bom potencial hidrelétrico. A bacia do Paraguai tem um baixíssimo potencial hidrelétrico porque é uma bacia tipicamente de planície e não de planalto. A bacia drena ainda o Pantanal Mato-Grossense, sendo parte componente da hidrovia do Mercosul. Essa parte final está correta. O Rio Paraguai e o Rio Paraná formam a hidrovia do Mercosul, do Prata ou Platina, que é de extrema importância para a integração econômica dos 4 países que criaram o Mercosul: Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Resposta correta, portanto, letra A. Quinta questão. O período pós-1990, marcado por transformações na economia brasileira e pela adoção dos princípios da doutrina neoliberal, promoveu, a princípio, a modernização do parque industrial brasileiro, marcando o fim da era da política de substituição das importações. A respeito do período pós-1990, é correto afirmar: letra A. A política de privatizações foi de grande importância para a melhoria dos serviços prestados à população. Até aí, correto. Razão pela qual o grau de satisfação social por tal medida é muito grande. Isso já é dúbio. Há muita reclamação de vários serviços que foram privatizados, uma vez que os problemas foram completamente eliminados. Completamente não, parcialmente eliminados, havendo ainda muitos problemas, principalmente nas empresas prestadoras de serviço, em áreas como telecomunicações e distribuição de energia, além do transporte ferroviário e por aí vai. Letra B. A abertura dos mercados aos produtos importados promoveu uma acelerada modernização do parque industrial brasileiro, permitindo que os nossos produtos competissem em pé de igualdade com os produtos procedentes dos mercados asiáticos. Aqui está errado. De fato, o período pós-1990 ele vai ser marcado pela modernização do parque industrial brasileiro, elevando assim a sua competitividade. Mas a competitividade do parque industrial brasileiro ainda está muito abaixo daquilo que é necessário para que nós possamos concorrer com as indústrias, por exemplo, localizadas não só nos países de maior desenvolvimento, assim como até mesmo em países emergentes do continente asiático, razão pela qual a afirmativa está errada. Letra C. A implantação do Plano Real trouxe estabilidade para a economia brasileira. Correto. A paridade cambial existente entre o real e o dólar aumentou a competitividade dos nossos produtos no mercado internacional. Isso está errado. Garantindo crescentes superávites comerciais. Isso está errado. Quando o Plano Real foi criado, $1 valia R$1. O câmbio era fixo, ou seja, estabelecido pelo Banco Central. Se o Plano Real, de um lado, ele trouxe estabilidade para a economia brasileira, do outro lado, ele foi ruim para as exportações brasileiras, porque o real valorizado reduziu a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional e também deixou os produtos importados mais baratos no mercado interno, afetando inúmeros setores da indústria brasileira, inclusive levando várias empresas à falência. Então, essa afirmativa está errada. Letra D. O parque industrial brasileiro atingiu um nível de competitividade muito grande. Muito grande não, ele aumentou o nível de competitividade. Agora, essa competitividade não é muito grande, razão pela qual a afirmativa está errada. As medidas adotadas pelo governo brasileiro impediram o avanço do processo de desindustrialização, destacando-se dentro desse contexto a redução do custo Brasil. Errado.
o processo de desindustrialização está avançando ano a ano no Brasil, até mesmo porque atualmente a perda de competitividade do parque industrial brasileiro está avançando, e um dos fatores responsáveis por isso é o alto custo Brasil, que está vinculado, por exemplo, à questão da carga tributária, à questão da logística de transportes, à questão dos altos custos das tarifas públicas, que está relacionado também às elevadas taxas de juros e etc. Então, a afirmativa está errada. Letra E. O fim dos monopólios estatais foram de grande importância para vários setores da economia brasileira, pois além de atrair muitos investimentos, contribuiu para a geração de empregos, correto, aumento da arrecadação de impostos, correto, e a competitividade é salutar para a economia e sociedade, correto. Monopólio é ruim em todos os aspectos para a economia. Então, a partir do momento em que o governo quebrou os monopólios estatais que existiam até a década, por exemplo, de 1990 e 2000, isso trouxe para o Brasil um volume maior de investimentos, que além de gerar empregos, gerarem o crescimento da economia, também contribuíram para aumentar a arrecadação de impostos para o governo. De certa forma, o fim dos monopólios é bom para qualquer país do mundo. A competitividade é o que rege o sistema capitalista. Aqui nós temos a última questão. As grandes cidades brasileiras enfrentam inúmeros problemas decorrentes de um processo de urbanização que se estabeleceu sem um planejamento adequado. Os problemas não se restringem às questões estruturais dos grandes centros urbanos, envolvendo ainda inúmeras outras questões. A respeito dos problemas comuns das grandes cidades brasileiras, assinale a opção correta. Letra A. A ocupação do espaço urbano das grandes cidades foi fruto de um planejamento que privilegiou as periferias dos grandes centros, errado, dotando tais áreas de equipamentos urbanos adequados às populações de classe média que ocupam as áreas marginais, errado. As regiões periféricas das mais importantes cidades do Brasil são ocupadas prioritariamente por famílias de menor poder aquisitivo. São áreas que, em muitos casos, carecem da infraestrutura urbana, ruas, calçadas, pavimentadas, a falta de saneamento básico como um todo, constitui um problema seríssimo, além da carência de serviços básicos que possam ser prestados às populações locais. Então, a afirmativa está completamente errada. Letra B. A segregação socioespacial presente nas grandes e médias cidades do país retrata com clareza a coexistência dos enclaves fortificados, que são os condomínios fechados, com os aglomerados subnormais, que são as favelas, palafitas, por aí vai. Fruto das políticas públicas segregacionistas que priorizam as famílias de menor poder aquisitivo, errado. Essas políticas públicas segregacionistas priorizam os investimentos nos bairros de classes média e alta, e não nos bairros que agrupam as populações de menor poder aquisitivo, configurando dessa forma uma das características da segregação socioespacial. Letra C. Os grandes centros urbanos possuem vários territórios controlados pelo Estado paralelo, representado por organizações criminosas de narcotraficantes e milicianos, cujo poder e ações têm mostrado a fragilidade das políticas públicas de segurança, sobretudo nos bairros de maior poder aquisitivo. A afirmativa vinha toda correta. Agora, o crime organizado ele domina territórios, normalmente, nos bairros que agrupam populações de menor poder aquisitivo e, sobretudo, nas favelas e palafitas, razão pela qual a afirmativa está errada. Letra D. Os maiores centros urbanos do Brasil enfrentam problemas de mobilidade, ocupação das áreas de risco, enchentes em determinados pontos das cidades, somando a falta de equipamentos urbanos em áreas ocupadas
por populações de menor poder aquisitivo. Afirmativa 100% correta. Letra E. Os movimentos sociais urbanos, tais como associações de moradores de ruas, bairros e favelas, têm tido uma importante participação na resolução dos problemas das grandes cidades, uma vez que o poder público tem atendido na sua íntegra as demandas apresentadas pelas mesmas ou pelos mesmos, ou seja, pelos movimentos sociais urbanos. Então, essa afirmativa está errada. Apesar das associações de moradores de ruas, bairros e favelas terem uma participação importante ao levarem suas demandas para o poder público, boa parte dessas demandas não são atendidas sob a alegação que o poder público, o Estado ou a Prefeitura, não dispõe de recursos suficientes para atender às necessidades básicas que são apresentadas por essas organizações sociais, razão pela qual a afirmativa está errada. Moçada, eu ainda estou um pouco afônico, estou me recuperando de uma gripe que me atingiu ao longo dessa semana, inclusive alguns dias da semana eu fiquei completamente sem voz. Estava preocupado em não conseguir gravar, mas minha voz melhorou hoje, no domingo, razão pela qual eu consegui gravar esse comentário, apesar da voz ainda não estar 100% boa. Espero que vocês tenham gostado dos comentários. Se tiver alguma dúvida, faz a pergunta aí. Dá aquele like para fortalecer o canal, compartilhe o vídeo, ajude seus colegas que também vão fazer concursos a terem uma melhor preparação, porque o canal Geogênio ele tem um conteúdo específico para alunos que estão se preparando para concursos. Não é um canal monetizado, não tem fins lucrativos, apenas tem como objetivo a democratização do ensino da geografia e ajudar você que está com foco, determinação e objetivo de passar nos concursos. Aqui, mais uma vez, eu estou deixando os meus grupos do Facebook, lembrando que eu tenho esse grupo do Colégio Naval, o concurso Colégio Naval 2022, é aqui nesse grupo que eu posto os simulados. Eu posto no sábado e comento sempre no domingo para dar tempo de vocês treinarem. Valeu, moçada? Espero que vocês entendam essa dificuldade que eu tenho hoje. Eu tive hoje, né? Tive hoje. E que nós possamos estar juntos na próxima aula. Sábado que vem vai ter o terceiro simulado do Colégio Naval. Então, moçada, um forte abraço em vocês, um beijão no coração. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!